O estrutural e a estrutura, segundo momento. A gente vai ler alguns pontos do texto de Jacques-Alain Miller, Structure, que foi uma conferência em francês e traduzida em espanhol. Que eu saiba, não há tradução ainda em português, mas é um momento em que ele define o que é essa história de modo de pensar estrutural e como ele se aplica à psicanálise graças a Jacques Lacan. O estrutural, a estrutura, a maneira de pensar a estrutura, formou todo um contexto de pensamento que foi conhecido na época como estruturalismo e hoje é mais retomado como pós-estruturalismo, com Derrida, Deleuze e o próprio Lacan. Todos definem de maneiras variadas, cada um pensa esse modelo, esse modo estrutural de pensar a sua própria área, seu próprio campo, durante um certo tempo, fazendo da sua maneira. Lacan também, durante um certo tempo. Mas creio que isso importa muito hoje quando a gente tenta pensar num sistema de vida em que todos estão envolvidos, por exemplo, no mesmo racismo ou no mesmo machismo, mas cada um do seu lugar. Não tem um lugar fora do machismo brasileiro. Existem lugares e posições diferentes, e são essas posições e lugares que definem o seu comportamento, o seu modo de fazer. Esse é o primeiro ponto central que Miller define no texto, um grande, digamos, axioma comum aos estruturais é tomar um certo campo de observação, partindo da ideia de que as relações definem as importâncias, e não as importâncias definem as relações. Ele cita um linguista, James Lev, com essa frase que é uma beleza: as relações definem as magnitudes, e não as magnitudes definem as relações. A partir desse axioma, muita coisa vai. Muita coisa ele vai retomando como comentários e desenrolar a partir disso. Mas só um minutinho sobre isso. As relações se definem. Então, a minha relação com o meu colega de trabalho é definida não pelo que eu sinto por ele naturalmente, espontaneamente, mas sim pelos pontos em que eu encontro de diferença a partir dos lugares de onde eu vim para essa empresa, por exemplo, e onde ele veio. Então, as relações entre... é quase o contrário do senso comum, onde a gente tende a pensar que se Júpiter atrai mais um foguete, é porque ele é muito maior do que Marte. E por ele ser maior, ele é mais importante. Então, as importâncias serão relativas ao lugar e não à essência. É um pensamento que justamente é anti-essencialista. Não são pelo que as coisas são que elas terão importância, mas pelos que elas representam para outros. Vocês veem como isso é fundamental no caso do psicanalista, que houve toda uma história apenas contada, então virtual, e ele não vai ficar ali querendo definir qual é a importância do pai, qual é a importância da mãe, porque ele sabe melhor. Não, é as relações naquilo que é contado, nessa narrativa que vai valer. Como foi feito para a literatura e em muitos outros campos. Então, as relações definem as magnitudes. A partir daí, vem uma primeira consequência que Miller tira. Primeiro é isso, né? Pensar o quanto isso é um antissubstancialismo, um jeito de pensar em que não são o que as coisas são espontaneamente, naturalmente, são o que elas representam num certo contexto. Alguém, por exemplo, pode se considerar gordo, porque se vê na história no lugar de gordo, foi fixado no lugar do obeso, e às vezes nem é, e vai perdendo peso, e cai numa anorexia, e do lugar de gordo pode ir até a morte, para dar uma ideia de como esse pensamento às vezes pode dar conta de situações as mais fora do senso comum. Enquanto que no senso comum, basicamente, o que você vê, o que é o peso, o que é... Ok, mas na nossa clínica, às vezes é alguma coisa que está muito distante no passado, que tem importância para o resto da vida. Às vezes um pequeno detalhe que parece ter nenhuma importância, ele vai presidir minha rede de relações amorosas durante anos. Então as coisas dependem não tanto da magnitude que elas apresentam, mas do lugar que elas têm nessa estrutura. Primeiro corolário, primeiro consequência, ele vai dizer, bem, então parem para pensar que se são as relações que primam, então se são pelas relações e pelas diferenças, né, as relações estabelecidas entre diferentes posições. Então, as relações vão se definir pela diferença.
Esse ponto parece meio óbvio, não? Se é um jogo de posições, quer dizer, se é o gordo e o magro, o gordo se define por estar em oposição ao magro, o gordo não é gordo em si, ele se define por ser não magro, então é sempre um jogo de diferenças. Então as relações se fazem assim. Um minuto para pensar como é fora do senso comum também, porque a gente tende a dizer, porque eu pareço com você, a gente tem uma relação boa. E porque a gente é diferente, a gente tem uma relação ruim. Opostos, bom, eventualmente opostos se atraem, mas nas relações, nas essências é que eu vou definir as relações. Na semelhança é que eu vou definir uma relação. E, eventualmente, na distância entre duas essências é que eu também posso definir uma relação. Aqui é o contrário. São as diferenças que definirão as relações. Não é somos todos amigos e esse está fora da relação, porque ele não é nosso amigo. Não, não. Será? Somos todos amigos porque esse está fora. Então, a diferença define a relação. A relação entre nós será definida por não sermos daquele time. Segunda consequência, que também é preciso parar um minutinho para sentir, é quando ele vai dizer que, então, o que vem primeiro, começam as coisas com a diferença. Enquanto a gente tem sempre a pensar que começam as coisas com a igualdade. Primeiro, eu sou filho da minha mãe, tenho a ver com ela, ouço a voz dela, esse é o senso comum. Não. Primeiro, eu não sou minha mãe. Isso vai ser muito freudiano quando ele fala no texto a negação, por exemplo. Primeiro, alguém se constitui pelo não. Isso é, primeiro, a diferença. Então, quando fala em aceitar diferenças hoje, se você parte do princípio de uma relação que é feita pela igualdade, aceitar vai ser sempre necessário. Aqui não. Aqui o difícil é fazer-se igual. Nesse pensamento, primeira diferença. Isso é o que Lacan vai chamar de outro, grande outro na época. É essa coisa que está antes e que é diferente de mim, e pelos nossos jogos de diferença é que eu vou me constituindo como alguém. Quarto elemento de definição do pensamento estrutural é que, segundo esse jeito de pensar e abordar a realidade, e trabalhando na nossa clínica, esse outro no qual eu me constituo, por ser pelo jogo de diferenças, ele é ordenado por um certo número de regras. Ele tem leis. Sim, se você for parecido com esse, você é diferente daquele. E dois desse tipo brigam com aquele outro lá. Esse aqui é superior àquele ali. Os lugares e posições funcionam segundo, como diz o Miller, uma combinatória. Como um jogo, tem suas regras. Então você entra no mundo em que você vai ter que se fazer reconhecer a partir desse outro que já está. Esse outro, ele é montado, a gente pensa nesse outro a partir dos jogos de diferenças que ele constitui, e essas diferenças são definidas também por uma série de regras. A estrutura mais comum, e que mais vai ser trabalhada por Lacan e por Freud, é a estrutura que a gente chama de patriarcal hoje, e que, forçando, pode ser aproximada como a estrutura edípica, a estrutura da neurose da época, como Freud chamou para alguns e que Lacan generalizou. A estrutura do pensamento, do modo de ser neurótico, ela funciona segundo algumas combinatórias. O cuidador é aquele com quem eu tenho alguma semelhança, mas eu posso ser engolido por ele se não vier o provedor e me levar para sair para pescar. Então, a mãe é o cuidador, o pai é o provedor, o pai entra e sai, a mãe sempre fica. São lugares, posições. E o filho é aquele que vai se definir entre os dois. É isso. Ele vai ter que migrar, seja menino futuro ou menina, da cuidador para o provedor para poder ir para o mundo. Está vendo um jogo de regras e combinatórias? Então, nesse jogo todo, todos, Derrida, Deleuze e outros, Lévi-Strauss também, vão definir que para essa estrutura ela poder viver, para ela poder ser viva, ela tem sempre reserva um ponto de inexplorado, de incompreensível. Esses lugares e posições, essa estrutura, então, ela, digamos, desce sobre o mundo e define uma série de maneiras do mundo funcionar. Ou as pessoas vão fazendo segundo umas certas regras, que vão, digamos, as regras da tradição, vão agindo segundo essas regras, vão aceitando essa combinatória e vão perpetuando essa combinatória e aprimorando. Então, a gente pode brincar dizendo assim, que a gente nasce num banho de cultura, e esse banho já é uma estrutura ordenada. Lembrem, isso é uma maneira de pensar o humano, mas também, sobretudo, é uma maneira de ouvir o analisante, o paciente. É aquele que vem. Quando ele conta,
você ouve supondo que ele veio a ser dentro de uma estrutura que já preservava, reservava para ele um lugar. Uma estrutura familiar, o romance familiar é uma estrutura, e sempre, para que isso seja vivo, tem sempre um lugar, dentro de todos os lugares que são pensados para absorver os seres. Então, sei lá, tem o lugar do preto, tem o lugar do branco e tem o lugar do nem preto nem branco, que até bem pouco atrás, tempo atrás, era Michael Jackson. Tem vários lugares. Para o lugar do branco, tem o lugar do senhor, tem o lugar do branco progressista, tem o lugar do preto de alma branca, são várias posições, e tem o lugar do não lugar. Não é bem um lugar esse, né? É um ponto. Derrida chama de um centro fora, Deleuze tenta pensar como absolutamente fora, Lacan chama esse ponto de sujeito. Então, sujeito para Lacan não é a pessoa. Ou então, ele usa em vários sentidos. Ele usa o sujeito como uma pessoa, o sujeito chegou ali em torno de Van. Ele usa o sujeito, isso é um sentido, ele usa o sujeito como o agente da ação, que é como a gente usa quase, eu quero ser sujeito, não quero ser objeto, como se o objeto fosse o fim do mundo. Esse objeto é bom também, mas sujeito como agente da ação, Lacan também usa. Mas ele usa sobretudo sujeito. E também tem um sentido em francês, sujeito quer dizer tema, isso a gente não tem em português. O sujeito da sua tese é o tema da sua tese. Ele joga com todos esses sentidos que ele quer que a gente vá pegando intuitivamente. E usa, sobretudo, o quarto principal sentido que ele vai teorizar, que o sujeito é o furo na estrutura. O sujeito é esse ponto cego na estrutura, que ela mesma contém esse ponto, porque, afinal, se é um jogo de regras e leis, isso nunca vai dar conta do absurdo da vida, da loucura que é o mundo, do real, como diz Lacan. Mas vai ordenar esse real, vai regrar, vai definir, vai dizer o que, vai dizer o que é um miosótis, o que é um crisantemo, está tudo lá. E o que é vermelho e o que é branco, o que é amar, o que é sofrer, tudo está mais ou menos previsto quando o sujeitinho vem a ser, quando a pessoa vem a ser. Mas sempre tem um lugar que é a própria singularidade dessa pessoa, dessa criança, por exemplo, ou a singularidade das coisas, que quando você chega ao mais, você tenta chegar no mais real do real, você chega em lugar nenhum. Por isso, um não lugar. É fundamental nessa ideia da estrutura que não vamos pensar nada fora da estrutura. A estrutura como uma grande matriz, um grande aplicativo, como no filme Matrix, que dá conta do mundo inteiro. E ela tem os seus bugs. Esse é o ponto do sujeito. Não tem nada além dela. Fora dela é a morte. E se o primeiro filme, Matrix, era bem isso. O segundo foi, eles saem da estrutura, e aí vão fazer uma revolta contra a estrutura, aí já não tem nada do estruturalismo lacaniano. Ou você está dentro, e você vai ter vários lugares para estar dentro. Você pode, inclusive, estar dentro no lugar daquele que aparentemente está fora. Do iluminado, do que está falando com outras vidas passadas. Isso tudo é, a princípio, no mesmo lugar. É a mesma estrutura. Agora, sair disso, nada. Não há como sair dessa caverna. Vivemos na grande caverna de Platão sem nenhuma ideia de que lá fora tem alguma coisa. Esse é o ponto cavernícola dos estruturalistas. Então, o sujeito é o último ponto aqui que eu vou parar hoje, e é acionando esse sujeito, fazendo esse sujeito se apresentar, então, de outra maneira, fazendo esse ponto cego da estrutura se apresentar, é que a gente permite que haja uma dança de cadeira nesses lugares. Então, toda a ideia da análise é que o inconsciente é a apresentação de coisas que estão nesse ponto cego, que vem no lugar do sujeito. Então, o lugar do sujeito não é o lugar da pessoa, o lugar do sujeito não é o lugar do agente, o lugar do sujeito é o lugar do vazio, que Lacan chama de iância. O inconsciente é iância e texto, na definição de Lacan. Por quê? Ele não é apenas o fato que eu percebo que tem coisas que eu não sei explicar. É que tem coisas que eu não sei explicar, mas eu topo com elas, eu encontro com elas. Isso aqui é específico do inconsciente freudiano para Lacan. Isso é a primeira lição do seminário 11. O inconsciente freudiano é feito daquelas coisas que eu não pude viver e elas ficam guardadas, e quando elas aparecem, elas voltam no intervalo da minha própria vida. Porque foi a homogeneidade da minha vida, o jogo estrutural em que me constituí, que impediu que aquilo ali tenha lugar. Então, quando aquilo vem como se não tivesse lugar, vai vir no lugar do furo. Então, não é um furo apenas vazio. É um furo ocupado por memórias, fragmentos. Então, o inconsciente é aquilo que se apresenta no furo da estrutura do eu.
e apresenta a si mesmo com coisas concretas. Isso força a uma recomposição dos conteúdos do ego e da pessoa. E é isso uma análise. Que o inconsciente venha, reconfigure o eu, e é isso. Nós não fazemos uma análise para mergulhar no inconsciente, porque o inconsciente é uma série de memórias que tem um efeito clínico e pragmático, que é quando uma memória dessa, porque ela é desencaixada, ela se apresenta como desencaixada e por isso mesmo vem como sujeito. Por isso que Lacan diz que o sujeito é o sujeito do inconsciente. Ele também diz que é o sujeito do desejo, porque o desejo também é isso, coisa que nos move como se viesse no entre dois da própria vida. E é esse sujeito que nos interessa, que é o sujeito do inconsciente. Com ele, Lacan vai dizer o que nós fazemos nessa reconfiguração, ele vai chamar de subversão. A gente subverte a ordem dessa estrutura de uma vida. Mas a gente não muda de estrutura. Não dá nem para sair dela. Então, Lacan critica muito a ideia de uma revolução que colocaria uma outra estrutura diferente no lugar dessa. Apenas uma chamada a acionar o ponto cego, o material que se apresenta ali, e ele é perturbador, justamente porque ele parece nomear o que não tem nome, ou ele parece trazer uma vida que eu não consigo encaixar na minha vida, e por isso ele força a entrar, e nisso a vida fica outra. Então é isso por hora.